Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Industrialização no Spotify, no YouTube. E você já tentou cortar custo? Já falhou ou só eu? Já se arrependeu de algum custo cortado ou só eu? Se você já falhou, já se arrependeu ou está naquele dilema, quais custos eu devo cortar? Eu sei que eu preciso reduzir custo para melhorar minha margem, melhorar a minha eficiência, ou na sua própria vida, poder guardar um pouco mais de dinheiro, ou para o mês caber dentro do salário. Vem comigo e eu vou falar de 5 erros que a gente comete, tanto na indústria quanto na própria vida, na hora de fazer uma redução de custo. Depois da vinheta a gente conversa sobre isso. Pois é, pessoal, redução de custos é uma coisa que nos persegue o tempo todo. As empresas nos pressionam a reduzir custos, né? Os clientes nos pressionam a reduzir preço, que se reflete em redução de custo, a própria competitividade, então todo mundo está trabalhando para reduzir preço. Reduzir preço é necessário, inclusive, para que mais pessoas, mais camadas ali da sociedade tenham acesso aos seus produtos. Já pensou se as fábricas de TVs não trabalhassem para reduzir custo? Né? Uma TV não era nem de LED, né? Uma TV de plasma lá no passado custava 20 mil reais, 10 mil reais, e isso quando o salário mínimo era 200, 300, 400 reais. Uma TV de LED depois surgiu com preços altíssimos, e hoje, né, uma TV custa aí, você tem TVs caras também, com mais tecnologia, mas uma TV pode custar aí menos de um salário mínimo ou um salário mínimo, o que ainda é caro, mas já é muito menos do que 10, 20 salários mínimos que ela custava lá no passado. E assim, com muitos outros aparelhos, telefones celulares, relógios, notebooks, notebook era coisa muito cara e hoje já tem produtos acessíveis. Então, todo mundo trabalha aí para reduzir custo da tecnologia, escalar, né? E a gente trabalha na nossa vida para reduzir custo e poder investir, poder guardar um pouco de dinheiro, ou até mesmo fazer, né, o mês caber dentro do salário, que é o desafio aí de muita gente. E muitas empresas precisam, às vezes, reduzir custos para equilibrar as contas, para entrar no tão desejado ponto de equilíbrio. E a gente já fez um episódio aqui falando de ponto de equilíbrio, já fiz um episódio falando dos 3 tipos de ponto de equilíbrio. Então vai lá dar uma olhada, isso é muito importante. Mas eu vou falar aqui de 5 erros comuns que a gente comete na própria vida, nas empresas, né? Eu considero aí que são erros grandes, né? A gente falou um pouquinho aqui dos livros do Abílio Diniz. O Abílio Diniz, ele precisou promover grandes cortes de custos nas empresas dele para fazer um turnaround mesmo, aquela virada de chave, aquela volta por cima, né? Para que ele conseguisse salvar a empresa, né? A gente falou também do livro aqui, O Sonho Grande, da 3G Capital, né? Onde tem uma fala ali do Marcel Telles, que é muito repetida e até atribuída ao Lehman, mas a fala é do Marcel Telles, que custo é igual unha, a gente deve cortar o tempo todo, né? Mas na hora de cortar esses custos, o primeiro erro grande que a gente comete é não usar dados, não usar uma decisão baseada em dados, é não fazer diagnóstico, não estudar os custos, não detalhar esses custos, não fazer uma análise, não buscar histórico, não saber exatamente para onde está indo o dinheiro, tanto na empresa quanto na vida. Faça um diagnóstico, né? Faça aquele famoso mapeamento de tudo, olha o histórico. Então gaste um tempo. Mas o corte é urgente, eu tenho que estancar sangue e tal. Beleza. Pode ser que tenha algumas coisas que você pode cortar de imediato, né? Mas faça um estudo detalhado daquilo que você precisa cortar, né? E para poder cortar e usar os dados,
Quando você tiver os dados, você vai para o segundo ponto, né, para não cometer o segundo erro, que é ignorar as consequências do corte de custo realizado, né? Então, para cada custo, para cada coisa que você vai cortar dentro de uma empresa ou na sua própria vida, então olhe para as consequências. Se eu cortar o custo de transporte, então vou trocar o carro por transporte público, né? Ou na empresa eu vou tirar treinamento, conscientização, né? Qual a consequência de tirar isso, né? Eu vou tirar aqui um benefício que os funcionários têm, eu não posso reduzir salário, mas eu posso reduzir, cortar, suspender benefícios. Qual a consequência disso? Qual a consequência disso na produtividade, na segurança, né? Na moral dessas pessoas? Que impacto isso vai ter na vida das pessoas e, consequentemente, na produtividade? Pessoas, né, com problemas não produzem, não trabalham muito bem. Então, tem que ter aí uma visão holística, né? Tem que olhar para todas as áreas, para todos os pilares da sua empresa, processos, pessoas, tecnologia. Para as pessoas, você tem que olhar, né, para a questão psicológica, segurança, como você vai comunicar isso, né? Num momento aí que precisa ter austeridade, de repente, que é um ponto de a empresa está com resultados muito ruins, isso está ameaçando a continuidade da empresa, como você vai comunicar isso, né? Onde eu vou cortar os benefícios? Normalmente o correto é que, se houver corte de benefícios, tem que ser, né, muito bem conversado, tem que cortar de todos e não só de algumas áreas, não só de algumas pessoas. Então, ou benefícios relevantes ali para as pessoas. Então, tem que fazer um balanceamento muito, muito, muito bem feito, né? Por exemplo, trocar o seu transporte na vida pessoal, né? Trocar o carro pelo transporte público. Isso vai aumentar o seu tempo de deslocamento, isso vai prejudicar o seu tempo de estudo, por exemplo, isso vai prejudicar a sua saúde, né? Vai tirar tempo de sono, isso vai impactar depois na sua produtividade. Então, faça uma experiência, faça testes. Na empresa, você eliminar treinamentos, que consequências isso vai me trazer no futuro, né? E isso pode gerar, então, ignorar as consequências do corte de custo, né? Do corte realizado, pode acabar impactando. Isso nos leva ao terceiro erro, né? Que é a gente cortar custos quando você não usa dados, quando você ignora as consequências. Você pode acabar cortando custos relacionados ao crescimento, cortar custos e investimentos relacionados ao crescimento, corte de custos em pesquisa e desenvolvimento, renovação de parque industrial, treinamento, capacitação, consultorias, tá? Então, a sua empresa para de crescer, para de inovar, para de se renovar. A gente já viu isso no passado em algumas empresas. Um dos casos mais emblemáticos na história ali foi o caso da GM, que foi cortando o custo de pesquisa e desenvolvimento, e num determinado momento eles começaram a ter problema de mercado, problema para vender, problemas perdendo fatias de mercado, porque outras fábricas estavam lançando modelos melhores, mais eficientes, carros mais bonitos, mais robustos, mais modernos, mais tecnológicos. E aí, quando a GM falou assim, então vamos fazer o carro igual ao do concorrente, peraí, as nossas fábricas não dão conta de fazer isso, né? A nossa fábrica não tem capacidade, não tem tecnologia, porque eles cortaram, durante muitos anos, cortaram custos relacionados ao crescimento, à inovação, à perpetuidade da empresa, né? E os concorrentes não cortaram. E eles estavam ali com lucros enormes e batendo metas de lucratividade, beleza, daqui a pouco começou a diminuir, e para manter a lucratividade foram cortando cada vez mais custos de desenvolvimento, até que a empresa estava prestes a quebrar, e aí tinha um problema ali também trabalhista, de benefícios que não eram sustentáveis, né? E a história da GM nos fala muito sobre esses três pontos. Não usaram dados, ignoraram consequências do corte de custo realizado, né? E cortaram custo relacionado aí
ao crescimento, tá? À inovação. E na nossa vida a gente também faz isso, né? De cortar custo relacionado ao crescimento. Eu já presenciei, já tive discussões com colegas, por exemplo, que diziam que não tinham tempo de estudar ou não tinham dinheiro para estudar, né? Mas trocavam de carro, mas andavam com um carro que às vezes era um dos melhores carros da turma, era o melhor carro da turma, e aí, poxa, podia andar com carro popular, o carro popular também vai, não com tanto conforto, não com tanto status, né? Mas ele te permite investir em estudo, investir em formação, né? A gente já falou, eu falo muito nas minhas aulas de custos, o pessoal pergunta, quer saber muito da questão de comprar casa ou alugar, de morar de aluguel por um tempo, se eu compro uma casa definitiva. Então, isso não tem uma ciência exata. Se vocês quiserem que eu faça um episódio aqui olhando para a compra de casa, não do ponto de vista do coach financeiro, mas do ponto de vista de formação e carreira, né? E do ponto de vista industrial, do ponto de vista empresarial, oportunidades, tal, tem algumas coisas que você pode trabalhar nisso para que a compra de uma casa, se você o fizer, não prejudique a sua formação, não prejudique o seu crescimento pessoal, né? Então, às vezes tem um momento certo, tem um ponto certo, e isso muda dependendo do nível de salário que você ganha, de onde você mora, da cidade que você mora, né, de como funciona a sua rotina, da empresa que você trabalha. Não existe uma regra, não, para todo mundo é melhor comprar casa com 35 anos. Não existe isso, gente. Para cada um é diferente. Agora, nesse momento, tente colocar como prioridade a sua formação. Se a compra de um bem pode impedir a sua formação, eu costumo falar, né? Uma faculdade feita pode gerar renda para você comprar uma casa, mas uma casa de moradia não vai gerar renda para você fazer uma faculdade. Então, tente balancear isso, tente olhar se o custo que você está cortando não é esse custo ligado ao seu crescimento profissional, tá? Então tem que olhar muito, a sua carreira depende de uma faculdade, de um mestrado, de um doutorado, de um curso de idioma, ou não. Aí também não tem resposta pronta, depende muito da carreira que você está trilhando. Tem carreiras onde a faculdade é mais importante, o MBA, o mestrado é mais importante. Tem carreiras onde uma certificação é mais importante, onde uma experiência de intercâmbio é mais importante. Então, isso muda de carreira para carreira, né? E quando eu não olho dados, quando eu ignoro consequências, né, eu também posso cometer o quarto erro, que é focar no curto prazo e, ao mesmo tempo, então, eu estou ignorando o longo prazo, né? E aí, porque isso não é tão redundante com cortar custo ligado ao crescimento. Porque se você foca no curto prazo, esse corte de custo vai me dar aqui um fôlego e tal, beleza, mas daí eu não olho, ignoro o longo prazo, esse corte pode fazer minha empresa perder market share, perder mercado, meu produto ficar obsoleto, meu cliente ficar muito insatisfeito e aí vai embora para a concorrência, ou mesmo, né, me gerar problemas aí depois trabalhista ou com a sociedade, vou ficar fora da lei. Então, já vi empresas que na hora de cortar custo para de pagar impostos, né? Aí deixa, mas lá na frente faz um refis, faz alguma coisa, e aí começa a usar o dinheiro do imposto como caixa. Isso é muito perigoso, tá? Muitas vezes você acaba gerando uma bola de neve do mal aí para sua empresa, né? E como pessoa física também, né? Você deixa de pagar impostos, você deixa de renovar algumas coisas, você corta custo relacionado à sua saúde, né? E aí isso não aparece no curto prazo, mas lá no longo prazo, quando a idade chega, quem está comigo aí, né, depois dos 40, perto dos 50, sabe muito bem o que é isso, sabe muito que alguns abusos, tanto de excesso de trabalho ou de alimentação,
pode trazer consequências ruins aí na saúde no longo prazo. Então, muito cuidado, né, na hora de cortar custos, focando no curto prazo e ignorando o longo prazo, né? Tanto o corte de custo, o erro de cortar custo e investimento ligado ao crescimento, quanto o erro de focar em curto prazo e ignorar o longo prazo, estão muito ligados a duas coisas que a gente deixa de fazer por muitas vezes nas empresas e na própria vida. Ignorar o planejamento estratégico e não ter visão holística, não ter visão do todo, né? Então, na hora de cortar custo, chama o board, chama os conselheiros, chama uma equipe multifuncional ali, multidisciplinar, né, com vários conhecimentos diferentes, faça brainstormings, tentando pensar as consequências de um corte de custos, riscos que isso pode gerar, se esses riscos podem ou não ser mitigados, né? Então faça a matriz de risco, tem várias formas de se pensar o corte de custos sem grandes, sem muito tempo, coisas rápidas que você pode fazer para essa tomada de decisão. Às vezes vale a pena contratar uma consultoria para te ajudar nisso, né? Então, olha, planejamento estratégico é o campeão, né, de esquecimento. A gente faz o planejamento estratégico, a gente na própria vida faz aquele nosso plano de longo prazo. Daqui 5 anos eu quero fazer esse curso tal, essa viagem tal de intercâmbio e tal. E na hora de pensar em algumas coisas, a gente abandona, esquece completamente, não olha o planejamento estratégico e aí acaba cortando custo sem olhar o longo prazo, só olhando para o curto prazo. Quando o longo prazo chegou, a gente olha e fala, putz, se eu não tivesse cortado isso lá atrás, né, eu não teria errado, foi frustrado e às vezes esse corte gerou mais consequências ruins. Então era o segundo erro, né, eu ignorei consequências e aí isso acabou, né, a consequência ruim chega, né? E o quinto erro, né, que tem que ser olhado, talvez um dos mais importantes depois que você cortou o custo, porque não adianta só cortar, né, mas acompanhar, monitorar os resultados do corte de custo. O quanto esse corte de custo está impactando naqueles pontos onde eu imaginava que ele poderia ter algum impacto, né? Então eu cortei custo em marketing. Como é que estão as vendas? Continuam crescendo? Caíram muito, né? Eu cortei custo de benefícios. Como é que está a produtividade? Está legal? Estou segurando? Não estou? Né? Cortei custo de pesquisa e desenvolvimento. Como que está o produto dos meus concorrentes? Como que está o meu produto? Está desempenhando bem? Cortei custo relacionados a impostos. Quanto tempo eu devo segurar isso ou não? Tá? Então, não importa onde você decidiu cortar custo, tá? Monitore o resultado constantemente, avaliando possíveis riscos e trabalhando para mitigar a ocorrência, né? A realização dos riscos. Então, só recapitulando aí, tanto na empresa quanto na vida, 5 erros que você não pode cometer na hora de cortar custo. Não usar dados, né? Não deixe de usar os dados, não deixe de avaliar dados. Segundo erro, ignorar consequências do corte realizado. Tome muito cuidado, avalie essas consequências. Terceiro, cortar custo e investimento ligado a crescimento, a melhoria. O quarto é focar no curto prazo e ignorar o longo prazo. E por último, quinto erro, não acompanhar os resultados, né, não monitorar, não controlar ali as atividades e os resultados depois do corte de custo. Espero que você tenha gostado, curte aí, compartilha com quem você conhece que está nessa jornada de reduzir custos, está apanhando para reduzir custos, para que não cometa esses erros. E se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo aqui, falando de gestão de custos e redução de custos, tanto na vida como na empresa, comenta aí que a gente traz mais assuntos. Se faltou, se tem algum erro que você já cometeu ou já viu alguém cometer e eu não falei aqui, comenta aí, curte, compartilha. E eu nunca peço aqui para se inscrever no canal, mas eu percebi que 90% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas no nosso canal, né? Olhando lá no Google Analytics, 90% das pessoas que nos assistem no YouTube não são
inscritas no canal. Então, se inscrevam lá, a gente está chegando ali nos 400 inscritos, vamos lá para os 400, 500 e levar mais conhecimento de indústria aí para as pessoas que precisam. Obrigado quem ficou comigo até aqui e até o próximo Industrialização aí, com mais corte de custos e melhoria da produtividade, melhoria da sua rentabilidade para que você possa realizar os seus sonhos e fazer a sua empresa crescer para o futuro que nos espera. Um abraço, pessoal, e até o próximo Industrialização.